Olá! Nesse vídeo a gente vai ver um experimento, um vídeo de um experimento, né? E tentar entendê-lo. E para a gente vai ver como que a primeira lei de Newton, a lei da inércia, vai ajudar a gente a entender esse vídeo. Então, esse experimento, né? Então, o experimento é o seguinte, vocês podem encontrar ele nesse site que está aí no link, né? É um site da USP, né, que tem uma série de experimentos virtuais de mecânica. Tá? A gente está pegando um especificamente, que é esse da velocidade relativa de um trem. Né? E aí, o que vai acontecer aqui, né, vai ser que esse trem ele vai ser solto e ele vai ter uma rampinha, né? Então nessa rampinha ele vai dando uma aceleradinha, e aí aqui ele vai num plano, né? Vai andar num plano aqui. E aí, quando ele estiver quase chegando nesse túnel, dessa chaminé dele, vai soltar uma molinha, vai soltar uma bolinha, jogando a bolinha para o alto. Né? E aí, a questão é o que vai acontecer com essa bolinha? Onde ela vai cair? Né? Então, vamos ver o experimento primeiro, e aí a gente depois discute. Aí foi um experimento, primeiro em câmera rápida, depois agora em câmera lenta. Né? Então, vocês podem ver que a bolinha ela sai. E o incrível, né, é que ela faz uma trajetória que ela cai certinho na chaminé de volta. Né? E aí a gente pode se perguntar, por quê, né? O que faz com que a bolinha faça essa trajetória? Uma vez que ela é jogada para cima, né? Ela é jogada para o alto. Por que ela faz essa trajetória que ela vai numa espécie de num movimento, né, que a gente chama de uma parábola, né? E não só ela vai numa parábola, como ela cai exatamente na chaminé, né? Que coincidência incrível é essa que faz isso acontecer? Né? Essa, vamos dizer assim, é a charada do experimento, né? A pergunta aí que o experimento propõe para a gente. Como que a gente pode responder essa pergunta? Bom, para a gente encaminhar nesse sentido, o que a gente vai precisar fazer é analisar com mais detalhe, né, o movimento tanto do carrinho, do trem, quanto da bolinha. Né? E aí tem vários recursos para a gente analisar esse movimento. Um recurso que a gente pode utilizar, né, e que vai ser útil para a gente é construir aquilo que a gente chama de uma foto estroboscópica. Né? Então a foto estroboscópica ela é feita sobrepondo várias fotos de instantes diferentes do movimento no mesmo tempo, né? A cada tempo igual, vai tirando uma foto do movimento e vai sobrepondo essas fotos, de maneira que a gente tenha numa mesma foto uma espécie de rastro do movimento. Né? Então a gente pode ver, né, a produção de uma foto estroboscópica desse movimento, né? A gente pode produzir isso com um programinha que eu já vou mostrar para vocês, chamado Tracker. Né? Mas primeiro mostrando a foto estroboscópica, vamos ver como ela fica. Né? Ó. Aqui a gente tem, então, justamente esse rastro do movimento que é produzido, tirando fotos em tempos iguais. O que a gente nota quando a gente vê essa foto estroboscópica? Bom, com relação ao movimento do trem, a gente percebe, em primeiro lugar, que o movimento vai ficando o movimento começa mais lento, né? Vocês veem aqui a chaminé do trem e vocês veem que no início as chaminés estão muito próximas uma da outra, sobrepostas, né? Que é justamente o momento que o trem está descendo a rampa. Né? Ele vai descendo a rampa. E vocês veem que aos poucos essas chaminés vão se distanciando umas das outras, mostrando que em intervalos de tempo iguais, né, o trem está percorrendo uma distância maior. Portanto, ele está com uma velocidade maior. Né? E isso vai acontecendo, até que chega um momento que a rampa acaba, né? E o trem começa a andar num plano. Né? Quando o trem começa a andar no plano, não dá para a gente ter certeza, mas a gente tem mais ou menos a impressão aqui, né, de que essas chaminés ficam igualmente espaçadas. O que significa dizer que as chaminés ficam igualmente espaçadas? Né? O que a gente pode falar a respeito da velocidade do trem, se for verdade que as chaminés estão igualmente espaçadas? Né? A gente poderia dizer que a velocidade desse trem fica constante. Né? Ele continua se movendo, né? Só que diferentemente do que acontecia quando ele estava descendo a rampa, nesse ponto ele tem uma velocidade
que não varia, né? A velocidade fica constante, né? Tem um certo valor e ela aparentemente fica constante. Depois a gente vai olhar um gráfico para a gente ver se é verdade mesmo que fica constante essa velocidade, né? Bom, isso com relação ao movimento do trem. Então, repetindo, né? O movimento do trem ele começa bem lento, a gente vê aqui, e vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E aí no plano, quando a gente chega aqui no plano, aparentemente a velocidade dele continua a mesma que estava quando ele chegou, né? Ela não muda mais. E a bolinha? Se a gente for ver a foto estroboscópica da bolinha, o que a gente percebe? A gente percebe que no início a distância entre uma bolinha e outra, né? Que é um instante do movimento e outro instante do movimento, era maior, né? E a gente vai vendo que essa distância entre as bolinhas vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando ela está aqui no alto, a distância entre as bolinhas tem um valor mínimo, né? A gente percebe, né? Uma distância menor, né? E aí quando ela começa a cair novamente, a gente percebe que a distância volta a aumentar, né? De maneira que a figura fica bem simétrica, né? Esse desenho dessa parábola aqui fica um desenho bem simétrico. Então, olhando só dessa maneira, a gente percebe o quê? Que se em tempos iguais, no início a bolinha percorreu uma distância maior, e aqui no alto ela percorre uma distância menor, significa que aqui no alto ela está mais lenta, e aqui embaixo ela está mais rápida, né? E de novo, quando ela chega embaixo, de novo ela volta a ficar mais rápida. Ou seja, a gente poderia dizer que a bolinha ela vai na subida desacelerando e na descida ela volta a acelerar, né? Ou seja, a velocidade dela primeiro diminui e depois ela volta a aumentar. Agora isso acontece de um jeito muito curioso, que fica um jeito tal que fica exatamente, que dá tempo, ela desacelera e reacelera, mas de tal maneira nesse exato tempo chegar no lugar onde ela partiu, né? Ou seja, voltar para a chaminé do trem, né? Como que a gente pode entender isso? Bom, para a gente entender isso, a gente ainda vai ter que aprofundar um pouquinho mais esse movimento da bolinha, né? Embora a bolinha fique mais lenta e depois mais rápida, né? A velocidade dela vai diminuindo e depois aumente, isso acontece de uma maneira bem particular, né? Para a gente entender que maneira particular é essa, um recurso que a gente vai utilizar, que é comum utilizar na análise de movimentos, né? Movimentos que são bidimensionais ou tridimensionais, né? Por que bidimensional? Porque vocês veem que a bolinha vai ao mesmo tempo para cima e para o lado, né? Quando isso acontece, um recurso que a gente utiliza é decompor esse movimento em duas direções. Então a gente pode decompor o movimento da bolinha numa direção horizontal e numa direção vertical. Direção horizontal a gente pode chamar de direção X e a direção vertical de direção Y. Se a gente fizer isso, a gente vai descobrir uma coisa interessante, né? Que é o seguinte, né? Se vocês notarem aqui, eu vou agora ampliar aqui a região do movimento da bolinha mesmo, né? Que é a que vai interessar mais para a gente. Então, embora as bolinhas fiquem mais próximas aqui no alto e mais distantes embaixo, né? Uma coisa que a gente talvez seja surpreendente de perceber é que na direção horizontal, ou seja, se a gente pegar só a distância horizontal das bolinhas, percorrida pelas bolinhas, essa distância que separa elas não muda, né? A distância que muda é a distância na direção vertical. Na horizontal, não. Como que a gente pode notar isso? Vejam, aqui eu fiz com essa flechinha, eu marquei a distância justamente horizontal, né, entre uma bolinha e outra. E aí a gente pode ir verificando como que fica essa distância entre cada bolinha, né? Não parece visualmente, né? Mas se a gente for copiando e colando aqui a flechinha, a gente pode perceber que, embora não pareça, a distância que separa essas bolinhas horizontal é exatamente a mesma. Ou, né, dentro de uma aproximação muito boa, é a mesma distância, como vocês estão notando aí, né? Então a gente pode passar pedacinho por pedacinho desse movimento, né, quadro por quadro, e a gente vai percebendo isso que eu estou falando para vocês. Vejam lá.
E é interessante porque visualmente a gente não imaginaria isso, né? Visualmente, o fato das bolinhas em cima estarem mais próximas faz a gente não perceber que na horizontal elas mantêm exatamente a mesma distância, né? Então, a gente poderia, então, se a gente separar esse movimento na direção horizontal e na direção vertical, a gente poderia dizer que o movimento na horizontal da bolinha é da mesma natureza que o movimento na horizontal do trem, ou seja, é um movimento com velocidade constante. Embora a bolinha desacelere e acelere, a velocidade dela diminui e depois aumenta, isso acontece apenas na direção vertical. Na direção horizontal, a velocidade da bolinha permanece constante, assim como a velocidade do trem. E não só permanece constante, como permanece a mesma, que era a velocidade do trem, né? Se a gente for olhar, não dá para a gente olhar porque o trem entra dentro do túnel, né? Mas se a gente for perceber, nos lugares onde ele sai do túnel, se a gente traçar uma vertical, a gente percebe que a bolinha vai acompanhando exatamente o movimento do trem, né? Então, a gente daria até para a gente saber onde o trem está em cada momento do túnel, sabendo onde a bolinha está. Ou seja, a bolinha permanece com a mesma velocidade que o trem. O que é uma coisa surpreendente, né? Então, disso, a gente poderia... se a gente percebe isso, né? Então, nesse momento a gente está analisando apenas o movimento horizontal da bolinha, depois a gente poderia pensar no movimento vertical, mas pensando apenas no movimento horizontal, a gente pode se perguntar por quê, né? O que acontece com essa bolinha que, apesar dela ser atirada para o alto, ela faz um movimento para o alto e para o lado. E faz um movimento para o alto e para o lado de maneira que para o lado a velocidade dela é precisamente constante, né? E igual à velocidade que o próprio trem tinha, né? Então a gente pode perguntar, quem é que está empurrando essa bolinha para ela se mover para a direita com essa velocidade constante, né? Assim como a gente poderia perguntar, quem é que está movendo o trem de maneira que ele se mantém com a velocidade constante? Por que isso acontece, né? E aí que entra então a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, ela vai responder essa pergunta, né? Quem é que move o trem na horizontal e quem move a bolinha na direção horizontal, de uma maneira estranha, né? Porque ela vai responder, ninguém. Ninguém move, né? Não tem ninguém empurrando o trem para ele se mover, não tem ninguém empurrando a bolinha na horizontal para ela se mover. Na vertical a gente vai ver depois que tem, né? Mas na horizontal não tem ninguém empurrando a bolinha também. Mas se não tem ninguém, como é que ela se move? Ela se move porque justamente as leis de Newton, né, e aí a primeira lei de Newton em particular, ela vai inverter essa questão e vai dizer que não é necessário ter uma força para que haja movimento, né? O movimento, ele, ao contrário, né, se não houver força, justamente a tendência do movimento é continuar da maneira que ele está, né? Então a primeira lei de Newton, a gente pode falar dela dessa maneira, né? Se a força resultante for nula, ou seja, se não tiver uma força atuando num corpo, ele vai permanecer ou em repouso ou no que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. O que é um movimento retilíneo e uniforme, né? Então, retilíneo porque é um movimento então em linha reta, né? O que claramente não é o caso da bolinha, né? Então a gente vê que no caso da bolinha, no caso da bolinha vai existir uma força ali atuando, né? Mas é o caso do trem, né? O trem ali, quando ele está no plano, ele tem um movimento retilíneo. E o que significa esse uniforme? O uniforme é justamente o que a gente estava percebendo, né? O trem percorre distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, ele possui uma velocidade constante, né? Então isso vale para o trem, ou seja, não existe nenhuma a força resultante no trem é nula e por isso ele permaneceria enquanto está ali no plano horizontal com velocidade constante, né? O fato de não ter força nenhuma não faz com que ele pare, faz com que ele permaneça com o movimento retilíneo uniforme. E vale, de certa forma, para a bolinha se a gente separar, né, o movimento na vertical dela, que é diferente, do movimento na horizontal. O movimento horizontal da bolinha justamente seria um movimento uniforme, né?
Não caberia muito falar em retilíneo, porque o movimento da bolinha não é retilíneo, mas se você separa só na horizontal, esse movimento horizontal ele é uniforme, né? E isso mostra pra gente que na direção horizontal também não tem ninguém empurrando a bolinha, não tem nenhuma força, né? O que vai ter alguma força na direção vertical, né? Que vai fazer com que justamente a bolinha desacelere. Então vejam, justamente o fato de ter uma força na direção vertical faz com que a bolinha não permaneça com a velocidade constante. Mas o que a bolinha faz? Ela primeiro tem uma velocidade que vai diminuindo, ela vai se movendo cada vez mais lentamente para cima, e depois ela a velocidade começa a aumentar, ela começa a se mover cada vez mais rapidamente, né? Então, a gente já pode imaginar, né, que... Bom, mas isso a gente fala depois. Se concentrando aqui na direção horizontal, né, do movimento, o que a gente percebe é que na direção horizontal do movimento da bolinha não tem nenhuma força, né? Então, o movimento retilíneo uniforme ele não precisa de uma causa, ele não precisa de uma força, né? Ele é, vamos dizer assim, é da natureza do movimento permanecer do jeito que ele está, né? Você vai precisar justamente de uma força para modificar o movimento, mas sem força nenhuma o movimento permanece, ele se conserva, né? A gente vai ver que o movimento se conserva, né? A gente pode entender isso um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais essa compreensão da lei da inércia, se a gente pensar como seria esse movimento do ponto de vista de alguém, né? Uma formiguinha que estivesse dentro do trem, estivesse ali na chaminé dentro do trem. O que ela veria? Bom, em primeiro lugar, ela veria o trem parado, né? Como ela estaria em cima do trem, ela não veria o trem em movimento, né? E o que ela veria da bolinha? A bolinha, ela justamente veria a bolinha dirigida para onde? Para o alto, né? Subindo e depois descendo, né? A formiguinha não veria esse movimento horizontal da bolinha, ela só veria o movimento vertical da bolinha, né? De maneira que a gente pode ver, né, porque tem essa equivalência aí que a primeira lei de Newton coloca entre o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. E a gente pode então dizer que a diferença entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme é só uma diferença daquilo que a gente vai chamar do referencial a partir de onde você observa o movimento, né? Então existem vários referenciais válidos a partir de onde você pode observar o movimento, né? Então a formiguinha não está errada ao dizer que o trem está parado e dizer que a bolinha sobe e desce. É um ponto de vista válido dela, né? E aí, nesse sentido, a diferença entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme é essa diferença desse ponto de vista, né, desse referencial. Como se as duas coisas, né, o repouso e o movimento retilíneo uniforme, fossem, de certa maneira, a mesma coisa. Só que vista de pontos de vista, de referenciais diferentes, né? Então, como se elas fossem dois lados de uma mesma moeda. Bom, a gente pode tornar isso que a gente está discutindo mais explícito e quantitativo ainda, se a gente fizer uma análise quantitativa desse movimento com esse programinha, que foi o programinha que eu de resto utilizei, né, para produzir a foto estroboscópica, né, que é esse programinha chamado Tracker, né, que pode ser baixado, vocês podem baixar ele na internet e tal, e na verdade eu até já orientei aí os alunos a produzirem a foto estroboscópica com ele, né, e dá para fazer essa análise com ele. E ele é um programa interessante que não só ele produz essa foto estroboscópica, como ele permite você fazer toda uma análise quantitativa do movimento, né, das posições que os corpos têm ao longo do movimento, né. Então a gente tem aqui nesse programa, aqui desse lado o vídeo, né, e do lado de cá eu coloquei os gráficos, né. Em cima tem os gráficos justamente da bolinha, né. E a gente vai dividir o movimento da bolinha em duas direções, como a gente estava fazendo. A direção X, que é a direção horizontal, e a direção Y, que é a direção vertical, né? Nesse gráfico, aqui na horizontal, está o tempo, né? Então, é como que a direção X evolui com o tempo e como que a direção Y evolui com o tempo. E aqui embaixo a gente tem um gráfico justamente do outro corpo, né, que eu estou chamando de massa B, que é justamente o trem. Então, como que vai evoluindo a posição do trem, a posição X nesse caso, né? Não coloquei a Y, conforme o tempo passa, né? E aí eu vou dar um play aqui no movimento só para vocês verem, né, esse processo dessa construção desse gráfico, né, e a gente interpretar o significado dela, né? Então eu vou dar um play aqui e aí vocês vão vendo aí o gráfico acontecendo, né? Então vejam, né? Conforme
Aqui a gente está vendo o trem andando, né? Nessa linha aqui, então a posição X dele vai acontecendo, né? Quando ele entra dentro do túnel, a bolinha, né? Tem aqui a posição X e aqui a posição Y, que atinge um máximo e depois diminui, né? Eu vou até colocar mais uma vez para vocês verem enquanto eu vou falando, né? Vocês verem esse movimento, né? O que a gente percebe nesses gráficos é o seguinte, né? Se a gente pensar do ponto de vista do trem, a gente vê que esse gráfico aqui ele fica um pouquinho curvinho no início, né? Ele começa menos inclinado, né? E a inclinação dele vai aumentando. Justamente esse pedacinho aqui do gráfico é o pedacinho que ele está descendo a rampa, né? Dá mais uma vez o play. Então, enquanto ele está descendo a rampa, o gráfico da posição dele pelo tempo é uma curva, né, que vai ficando cada vez mais inclinada, né? O que significa isso? Bom, se a direção X é justamente a direção do deslocamento, né, é o deslocamento, e aqui no eixo horizontal do gráfico está o tempo, significa que quando o gráfico vai ficando mais inclinado, no mesmo tempo, a posição dele, X, vai deslocando mais, aquilo que a gente tinha visto na foto estroboscópica, né? Ou seja, a velocidade aqui do corpo do trem está aumentando nessa região. Agora, lá a partir aqui desse instante, mais ou menos, vocês percebem que esse gráfico começa a ficar bem uma reta, né? Ele não tem a inclinação dele não varia mais. De maneira que a gente pode dizer que o que significa dizer que esse gráfico dá uma reta? Isso vamos dizer assim, é a assinatura do que a gente chama do movimento uniforme, né? Num gráfico de posição pelo tempo, o fato de em tempos iguais o corpo se deslocar o mesmo tanto vai fazer com que o gráfico dele seja uma reta. E isso significa o quê? Que a velocidade dele é constante, a velocidade dele não varia, né? Então aqui a gente tem nessa região aqui toda uma região de movimento uniforme, né? E se vocês forem perceber, a mesma coisa acontece com a bolinha no período que ela é lançada, né? Ela não tem em nenhum momento na direção X uma curva, né? O gráfico dela é uma reta perfeita, né? Indicando o quê? Que em tempos iguais o deslocamento dela é o mesmo, um movimento uniforme, como a gente também de novo tinha visto lá na foto estroboscópica, né? Já na direção Y, a gente tem uma coisa diferente aqui. A gente tem uma curva, agora claramente uma curva, né? E a gente percebe o quê? Que no início o gráfico era mais inclinado, né? Aqui, mais vertical, vamos dizer assim, né? E ele vai ficando menos inclinado, menos inclinado, menos inclinado. O que significa isso? Bom, é o contrário do que estava acontecendo aqui com o trem, né, no início. Aqui o trem no início, o gráfico estava ficando mais inclinado. E ficando mais inclinado significava o quê? Que a velocidade dele estava aumentando, né, até depois ficar constante. Aqui o gráfico ficando menos inclinado significa o quê? Que no mesmo tempo o corpo está deslocando menos, né? No mesmo tempo o deslocamento dele na direção Y é menor. Ou seja, a velocidade dele na direção Y está diminuindo. Está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo. Chega um ponto aqui nesse auge, né, que vocês veem que o gráfico fica mais ou menos horizontal. O que significa isso? Significa que passa um tempo e na vertical o corpo não desloca praticamente nada, né? A gente diz que no ponto máximo aqui da trajetória seria o ponto em que justamente ele teria uma velocidade vertical nula, né? E aí depois disso o que acontece? O gráfico começa novamente a ficar inclinado, só que agora inclinado para baixo e cada vez mais inclinado. O que isso significa? Significa que agora a velocidade está ficando cada vez maior, só que dirigida não mais para cima, mas dirigida para baixo, né? A gente pode ver isso acontecer claramente se eu mudar aqui esse gráfico, ao invés de eu ter o gráfico da posição pelo tempo, eu trocar aqui e eu colocar o gráfico da velocidade na direção Y pelo tempo, né? Quando eu coloco o gráfico da velocidade pelo tempo, o que a gente percebe aqui é que o gráfico dá uma reta decrescente, né? E o que essa reta decrescente diz pra gente? Agora aqui não se trata mais de posição, né? É importante dizer isso, né? Aqui se trata de, né, eu poderia também colocar, aqui que vai dar uma certa confusão porque tem uma imprecisão, né? Mas eu poderia também colocar aqui a velocidade do corpo na direção X, né? Ao invés da posição. A velocidade na direção X aqui desse corpo fica uma coisa toda maluca, né? Mas essa coisa toda maluca é uma ilusão, né? Tem a ver com a escala aqui, né? A questão é que a escala aqui está uma escala muito ampliada, né? Então, se eu obrigasse aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se eu obrigar aqui a incluir o zero na velocidade, né? A gente percebe que o gráfico dá praticamente uma reta constante, ou seja, a velocidade na direção horizontal da bolinha
é uma velocidade constante, né? Ela tem uma pequena variação, que é uma variação que é natural assim de uma medida experimental, né? Toda medida experimental tem erro, né? Então aparece aqui uma pequena variação, mas a gente percebe uma velocidade constante. Isso na horizontal. Na vertical, essa velocidade y, o que a gente percebe é que, deixa eu ver até se dá para ampliar esse gráfico aqui, não sei se vai dar. Não, tudo bem, deixa assim mesmo. O que a gente percebe aqui é que a velocidade então começa com um valor e ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E não para nunca de diminuir. Só que isso de novo é uma meia verdade. Por quê? Porque aqui no meio tem o zero. Vocês percebem desse gráfico? E o que é o zero? O zero é o ponto em que a velocidade da bolinha vertical é zero, ou seja, seria um ponto que a gente chamaria de um repouso instantâneo, né? Quando que a bolinha tem um repouso instantâneo na vertical? Na horizontal nunca, mas na vertical quando que ela tem um repouso instantâneo? É justamente no ponto em que ela está no máximo, né? Vou rebobinar mais uma vez o filme para a gente ver. Vejam, quando chegar a bolinha, vocês vão ver os pontos, né? Vocês viram que aqui o zero, vou colocar aqui o cursor, né? O zero da velocidade vai aparecendo aqui, ó. É justamente quando a bolinha está no máximo, no ponto máximo da trajetória dela, que ela tem o quê? Uma velocidade zero, vertical, né? Ou seja, ela instantaneamente para poder voltar e descer, né? E aí na descida, então aqui a velocidade vai diminuindo, mas ela vai diminuindo no valor dela, mas o módulo dela, o valor absoluto dela vai aumentando, né? Ela vai tendo valores negativos, que significam o quê? Significam velocidades cada vez maiores, só que apontando nesse caso para baixo e não para cima, né? A gente orienta a nossa trajetória nesse caso para cima, então a velocidade negativa significaria que o corpo estaria se deslocando para baixo, né? Então, nesse sentido que a gente percebe que diferentemente tanto da velocidade horizontal da bolinha, quanto, também posso colocar aqui, né, a velocidade horizontal do trem aqui, né? E novamente a gente vai ter esse mesmo problema que a gente pode resolver. Cadê? Velocidade horizontal. Aqui parece ter uma... aqui ela tem... sim. O trem tem aquele pedacinho, né? Que é um pedacinho... Justamente esse pedaço aqui do trem é o pedaço que ele está no túnel, né? Então fica um pouco difícil de medir a velocidade dele, porque não tem as posições, né? Então, mas a gente percebe aqui que a velocidade do trem vai aumentando, aumentando, aumentando na horizontal, né? Até que ela chega num ponto em que ela fica mais ou menos estável, no mesmo valor que a velocidade da bolinha, né? Aqui no meio é a região que o trem está dentro do túnel, não dá para a gente medir. Então aqui tem um erro aqui, né, na medida. Mas a velocidade aqui seria uma velocidade constante, né? Sei que não parece muito constante, nesse sentido é mais fácil a gente olhar o gráfico mesmo da posição, né? Que a gente percebe aqui mais claramente uma reta, né? E aí a gente consegue perceber essa velocidade constante. Então, o movimento do trem, enquanto ele está no plano, e o movimento horizontal da bolinha, a gente percebe que eles são da mesma natureza, são movimentos uniformes, movimentos com velocidades constantes. Já o movimento vertical da bolinha é um movimento em que a velocidade diminui, diminui, diminui até chegar em zero, e depois ela começa a aumentar, 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 só que no sentido oposto, no sentido para baixo, né? Então esse é um movimento que a gente chamaria de um movimento acelerado, né? O que a gente conclui lá da primeira lei de Newton? Bom, onde o movimento é uniforme, não tem força, né? Não precisa ter força. O movimento acontece sem necessidade de que nada empurre o corpo, né? Onde o movimento não é uniforme, que é o caso aqui da direção vertical da bolinha, deve existir uma força. Deve existir uma força que faz com que a velocidade do corpo varie. A velocidade vertical do corpo varie. Bom, que força será essa que faz com que a velocidade vertical da bolinha varie, né? Essa pergunta fica aí como uma pergunta para vocês pensarem, né? Ela vai estar diretamente ligada já aí à segunda lei de Newton, que a gente vai discutir num próximo vídeo, né? E então fica a pergunta para vocês entenderem, pensarem, né? Que força está atuando na bolinha que faz com que o movimento dela seja, na vertical, seja diferente do movimento do trem na horizontal, né? Qualitativamente diferente, e qualitativamente diferente do movimento da própria bolinha na horizontal, certo? Então aí fica para cenas do próximo capítulo. É isso aí, gente. Obrigado. E pronto.